Razão e proporção. Vamos lá, vamos nessa, a resenha das questões envolvendo este assunto exatamente agora. Plau. Tá aí, se você ainda não respondeu estas questões, são 18 no total, eu estou deixando o link na descrição do vídeo, onde você pode baixar o arquivo se quiser, responder as questões e depois conferir aqui as respostas. Beleza, então. Primeira questão, nós temos aqui um enunciado que vale para as questões 1 e 2, onde diz: em um balde, Rita misturou 3 litros de amaciante com 9 litros de água. Ela colocou um amaciante concentrado numa mistura com água e aí determine a primeira questão, a razão do amaciante para a água. Então, ela está usando 3 litros de amaciante e 9 litros de água. Uma razão, você sabe, uma razão de A para B é A sobre B. Então, se eu tenho do amaciante para a água, é a quantidade de amaciante sobre a quantidade de água. 3 para 9. Tem essa alternativa? Não. Por quê? Precisamos simplificar. Vamos simplificar aqui por 3. E aí eu tenho 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Está aqui a resposta, 1 para 3. Foi a razão que ela utilizou do amaciante para a água. Beleza, então. Segunda questão, queremos agora a razão do amaciante para a mistura. Do amaciante, no total, ela colocou 9 litros de amaciante. Não, 3 litros de amaciante. Sim, 9 foi a água. 3 litros de amaciante. Então, nós vamos colocar do amaciante 3 para a mistura. Então, a mistura, quando ela juntou 3 litros de amaciante com 9 litros de água, ela obteve 12 no total. 3 mais 9. Isso. E aí, ficou com 3 para 12. Novamente, não tem 3 para 12, porque você precisa simplificar. 3 e 12 são números divisíveis por 3, novamente. E aí, 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. A razão foi de 1 para 4. Significa que nessa mistura de amaciante com água, você tem 1/4 da mistura corresponde ao amaciante. Isto mesmo. 3 para 12, 1 para 4. E aí nós chegamos na questão 3, entre as proporções abaixo, apenas uma não forma, atenção, não forma proporção. Qual dessas 4 proporções aqui, supostas proporções aqui, não é uma proporção, não forma uma proporção. Nós temos uma igualdade aí falsa. Então, como é que eu descubro isto? Fazendo um produto cruzado. Então, quando eu multiplico 5 vezes 6, dá quanto? 30. Ok? Tem que dar o mesmo resultado de 2 vezes 15. Que deu quanto aqui? 30. Então, quando eu multiplico o cruzado e dá o mesmo resultado, significa que, sim, a igualdade se sustenta. Nós temos aí uma proporção. Mas, quando eu faço este produto cruzado, 6 vezes 10, por exemplo, aqui está dando quanto? 60. Isto, 6 vezes 10 é 60. E quando eu faço 15 vezes 12, 15 vezes 12 é 120 mais a metade de 120, 180. Olha quanto é que está dando aqui, 180, passou longe, ok? Então, completamente furado isso aqui. A alternativa correta ou a alternativa falsa é aqui a letra B. Beleza, então. Quarta questão, marque a alternativa que torna a proporção verdadeira. Então, para que isto aqui forme uma proporção, nós precisamos colocar um número aqui dentro. Que número é este que torna a proporção verdadeira? A gente acabou de ver que o produto cruzado tem que dar o mesmo resultado. 5 vezes 6, 30. Qual é o número que vezes 2 dá igual a 30? Ora, é o 15. Então, tá aí, letra D. 2 vezes 15, 30, que dá o mesmo resultado de 5 vezes 6. Questão número 5. Qual o valor de x na proporção? Você pode resolver do mesmo jeito que você fez a questão anterior aqui, olha. No lugar do quadrinho, nós temos aqui a letra x. Então, se você quiser, você pode responder do mesmo jeito. 2 vezes 15, quanto é? A gente acabou de ver, 30. Beleza, então. Então, qual é o número que vezes 10 dá igual a 30? X igual a quanto? 3. Só pode ser o 3, né? 10 vezes 3,
30. Agora, a Bíblia nos diz que a gente faz isso aqui como? Começando multiplicando pela letra. 10 vezes x, 10x é igual 2 vezes 15, 30. E aí, se 10x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 10, passou aqui para baixo, sim, x é igual a quanto? 3. Exatamente. Está aí pelo método bíblico e está aí também pelos macetes da vida. Na sexta questão, 3 está para 6, assim como 9 está para quem? Então vamos montar essa proporção, não é? 3 está para 6, assim como é a igualdade. 9, está para, aí aqui nós temos aqui uma interrogação, né? Está para quem? Ora, menos você pode usar aquele macete lá que você fez na questão anterior, certo? Fazendo aqui 6 vezes 9 dá quanto? 54. Qual é o número que vezes 3 dá 54? Ah, professor, essa aqui eu não sei. Não sei, então, menos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar o x aqui, cabecinha, e vamos lá de acordo com os mandamentos bíblicos. 3 vezes x, 3x é igual a 6 vezes 9, 54. Quem é x? É 54 dividido por 3, que é igual a quanto? Men 54 dividido por 3. Se fosse 60 dividido por 3, ia dar 20, mas é 54, o resultado aí é 18. Muito bem. Seguimos aí agora para a questão número 7. O valor de x nas proporções A, B e C é respectivamente. Então vamos usar aqui o macete. Eu quero o valor de x na A, na B e na proporção C. Ora, usando aquele macetezinho que diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando eu faço aqui 10 vezes 15 dá 150. Então, quem vezes 5 vai dar esse mesmo 150? Ora, é o 30. 30 vezes 5 dá 150 também. Tudo bem? Ok. Então, na letra B, eu já descobri aqui que é 30. Então, eu matei aqui a A e a B. Então, eu estou entre a C e a D aqui, beleza? As alternativas C e D. Na segunda proporção, eu tenho que 2 está para 4, assim como 5 está para x. Multiplicando 4 vezes 5, eu tenho aqui 20. Então, x é um número que vezes 2 dá igual a 20. Ora, é o 10. 10 vezes 2, 20. Então, já descobrimos aqui quem é a letra C. 30, 10, e esse último aqui só pode ser quem? O 20. Observe, quanto é 20 vezes 6? 120, que é o mesmo resultado de 8 vezes 15. 8 vezes 15, 120. Tá aí, letra C, 30, 10 e 20. Oitava questão, os números que satisfazem a proporção são. Algumas pessoas ficaram em dúvida aqui, cabeça, e vamos aqui ao macete número 2, que é o seguinte. A gente já viu a questão do produto cruzado. Não é isto? Sim. Agora, nós podemos também descobrir fazendo aqui a analogia entre frações equivalentes. Ora, 5 oitavos virou alguém sobre 24. Então, significa que estes valores aqui foram multiplicados por alguém. Ok? 8 foi transformado em 24. Como? Multiplicado por 3. Ah, professor, agora eu já sei. É só multiplicar em cima também pelo mesmo 3. Sim, cabecinha. 5 vezes 3, 15. E aí eliminamos a letra B e a letra A. Estamos entre aqui C e D. São as alternativas possíveis. Beleza, então. Então, eu posso aqui descobrir o próximo número que está faltando usando a mesma ideia. Agora, associando o 5 com o 10. Como é que esse 5 virou 10? Ele foi multiplicado. Multiplicado por quanto? Por 2. Esse 2 que multiplicou o 5 também multiplicou aqui o 8. Ok? Multiplicou o 8. E o resultado foi quanto? Isto mesmo. 8 vezes 2, 16. A alternativa correta aí é a alternativa D, 15 e 16, ok?
Deixa eu fixar aqui essa câmera que está arriando. E vamos para a questão número 9. Em 200 ml de leite, 200 mililitros de leite, né? Um copo é equivalente, né? Leite integral, detalhe, não é? Não é aquele leite light, leite sem gordura, não, é leite integral, beleza. Em um copo de leite integral de 200 ml, nós temos 6 gramas de proteína. Então a pergunta é: quantos gramas de proteína há em 1 litro de leite? Beleza. Então, a partir dessas informações, nós vamos separar aqui quem é ml, ok? Que é a quantidade de leite, né? Está dado aqui em mililitros, sim, do que é gramas, que é a proteína, está dado aqui em gramas. Então, em 200 ml de leite, eu tenho 6 gramas de proteína. Beleza. E aí, quantos gramas? Atenção à pergunta. A pergunta é quantos gramas? Então, vou botar o X na coluna G, na coluna dos gramas. Quantos gramas de proteína há em uma caixinha de 1 litro? Eu vou botar 1 aqui? Não, porque essa coluna aqui é ml, mililitros. Então, 1 litro tem quantos mililitros? 1 litro tem 1000 ml, isto mesmo. E aí, daqui eu vou fazer o velho e manjado meios pelos extremos. Porém, aqui como eu tenho 200 e aqui embaixo eu tenho 1000, já aqui eu posso simplificar cortando 2 zeros, ok? Tenho 2 zeros em cima, posso cortar com 2 zeros embaixo. E aí fica mais fácil porque eu faço, ao invés de 200 vezes x, eu faço 2 vezes x, 2x. Começando aqui pela letra, 2 vezes x, 2x é igual a 6 vezes 10, 60. Sim. E aí, x é 60 dividido por 2, que é igual a 30. Isto mesmo, em 1 litro de leite há 30 gramas de proteína. Sim, leite integral, não é? Sim. 10ª questão. Rui está fazendo o quê? Rui está, atenção, desenhando. Rui está desenhando a fachada de uma igreja, adotando a seguinte escala. Cada 1 centímetro no desenho equivale a 2,5 metros na realidade. Então, 1 centímetro, 2,5 metros. Beleza. Aí, a representação final do desenho ficou com 10 centímetros. Depois que ele terminou o desenho da igreja, ficou com 10 centímetros de altura. Qual é a altura real da igreja? 10 centímetros é no desenho, no papel. A altura real da igreja. Então, vamos lá. Então, ele tem aí o desenho que está dado em centímetros, e tem a medida real da igreja, que está dada em metros. Beleza. E aí, o que é que nós sabemos? Que cada 1 centímetro no desenho equivale a 2,5 metros, né, na real. Isto. E aí a pergunta é, a representação do desenho ficou com 10 centímetros de altura. Desenho, 10 centímetros. Aí a pergunta, qual é a altura real da igreja? X aqui na coluna real, sim. Fazendo aqui meios pelos extremos, não tenho o que fazer. 1 vezes x, quem é? É x. 1 vezes x, x. 10 vezes 2,5 é 25. 25 o quê? Metros, está aí, letra B. 25 metros é a altura da fachada da igreja. Ok, então. Vamos partir agora para a questão número 11, que diz: um ônibus leva 2 horas para percorrer 80 quilômetros. Nessa velocidade, em quanto tempo percorrerá 200 quilômetros? Então vamos lá. Nós temos duas grandezas aí: tempo e distância, ok? O tempo está dado, tempo ficou estranho aí, não é? A palavra tempo. Tempo está dado em hora e a distância está dada em quilômetros, ok? Exato. Tempo, 2 horas, percorre 80 quilômetros. Beleza. Nessa velocidade, aí a pergunta, atenção, atenção, em quanto tempo?
Em quanto tempo? X na coluna do tempo. Ele vai percorrer 200. E aí, novamente, você vai fazer o velho meios pelos extremos. Pode cortar zero aqui? Sim. Vou cortar 2 zeros, que nem eu fiz na questão anterior? Não. Aqui eu só vou cortar um zero. Por quê? Eu só tenho um zero em cima, só posso cortar um zero aqui embaixo. E aí a gente faz o 8 vezes x, 8x, é igual a 2 vezes 20, quanto é? 40. X é 40 dividido por 8. Sim. Então, nós temos aqui x igual a 5. O quê? Horas. 5 horas. Beleza, então. Em 2 horas, este ônibus percorre 80 quilômetros. Para percorrer 200 quilômetros serão necessários 5 horas, mas está se arrastando esse ônibus, não é? Sim, talento demais, pelo amor de Deus. Vamos lá para a 12ª questão. Em 10 minutos, consigo descascar 2 quilos de batatas. Mantendo este ritmo, quantos quilos de batata conseguirei descascar, atenção, em 1h30? Então, eu tenho aqui uma relação entre tempo, esse tempo está dado em minutos, tá vendo aí? 10 minutos. Então, o tempo está dado em minutos, certo? Eu tenho a relação entre tempo e quilogramas de batata, ok? Vou botar aqui batata e vou botar aqui a unidade da batata, que é o kg, quilograma. Beleza. Então, qual é a relação aí? 10 minutos. Em 10 minutos, eu descasco 2 quilogramas de batata. Isso se você não tiver com o celular na mão, né? Se você estiver olhando o celular, não rende esse trabalho. Beleza. Aí, mantendo este ritmo de trabalho, atenção para a pergunta. Quantos quilogramas? Quantos quilogramas? X na coluna aqui das batatas, na coluna do quilograma, né? Mantendo este ritmo, quantos quilogramas eu vou descascar, né? Em 1h30. Atenção, 1h30 não está em minutos, está em hora, ok? Então, se 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem o quê? 30. 1h30 é 60 mais 30, 90. Sim. E aí, eu vou fazer aqui o meio pelos extremos, mas tem o zero em cima, posso cortar com o zero de baixo. 1 vezes x não tem nem graça. 1 vezes x é x, 9 vezes 2, 18. Tá aí. Eu vou descascar, neste ritmo, 18 quilogramas de batata. Sim, em 1h30. Será que é pouco? Não sei. Vamos lá. 13. 5 ovos contém 15 gramas de gordura. Sim. 5 ovos contém 15 gramas de gordura e 15 gramas de proteína. Tudo bem. Quantos gramas de gordura há em uma centena de ovos? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Ovos, que está dado em unidades, não é? Unidades de ovos. Aí eu tenho a gordura, que está dada em gramas. E eu tenho a proteína. Proteína, que também está dada em gramas. Beleza. Então, eu tenho 5 ovos, contém 15 gramas de gordura e 15 gramas de proteína. Tudo bem. Vamos à pergunta. Quantos gramas? Quantos gramas? X na coluna do grama. Grama de quê? Gordura. Ok? Então, X aqui na coluna da gordura. Quantos gramas de gordura há em uma centena de ovos? Galera, uma centena são 100 ovos. Ok? 100 ovos. E aí você já percebeu que eu vou fazer meio pelos extremos aqui. E eu vou descobrir a quantidade de gordura que há em 100 ovos. Neste caso, é desnecessário a gente usar a informação da proteína, que ficou aqui mesmo somente como uma informação adicional. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Posso cortar zero aqui? Tem zero aqui embaixo. Posso cortar? Não. Por quê? Porque não tem zero em cima. Ok? Não posso fazer essa simplificação aqui por 10. Então, vamos lá. 5 vezes x dá 5x, que é igual a 100 vezes 15. Eu faço 1 vezes 15, que dá 15, e acrescento os 2 zeros aqui, olha. 1.500. E aí, agora, é só dividir 1.500 por este 5 aqui. Tudo bem? Sim.
E aí eu vou fazer 1.500 dividido por 5. Ora, se fosse 15 dividido por 5, é 3. 5, 10, 15. Mas é 1.500, o resultado é 3, 0, 0. 300. 300 o quê? Gramas. Tá aqui mesmo, uma centena de ovos contém 300 gramas de proteína. Isto mesmo. Chegamos na 14ª questão, onde nós temos aqui a relação entre polpa de suco, né? Polpa de fruta e litros de suco. Observe, 5 polpas, né? Com 5 polpas, Ana faz 8 litros de suco. Com 5, ela faz 8. E aí ela pergunta, a questão pergunta, de quantas polpas ela precisa para fazer 16 litros de suco na mesma concentração. Então, nessa mesma concentração, 5 para 8, ela precisa de quantas polpas para fazer 16 litros? E aí, tá super simples. Nós vamos relacionar aqui as polpas com os litros. Vou botar aqui de forma resumida, ok? Então, 5 polpas, nós temos 8 litros. Aí temos a pergunta, quantas polpas? Então, X na polpinha. Quantas polpas ela vai ter? 16. Galera, tá ridículo isso aqui. Você tá vendo que 16 é o dobro de 8? Sim. Então, esse resultado aqui é o dobro também, ok? Tá na cara que quem é X aqui? X é 10. Se com 5 polpas ela faz 8 litros, tá na cara que para fazer 16 litros ela vai precisar de 10 polpas, ok? Para fazer o dobro da quantidade de suco, ela vai precisar do dobro da quantidade de polpas. Tudo bem? Espero que sim. 15ª questão. 10 galinhas botam 12 ovos por dia. Mantendo este ritmo, quantos ovos por dia botarão 25 galinhas? Então, vamos relacionar aí essas grandezas. Quais são aí? Quantidade de galinhas, ok? 12. Não, 10. 10 galinhas colocam 12 ovos. E aí vem a pergunta, mantendo esse ritmo, quantos ovos? Quantos ovos? X na coluna do ovo. Botarão 25 galinhas. Tudo bem? Sim. Novamente, preciso fixar essa câmera que está arriando. E aí vamos para o meio pelos extremos, ok? 10 galinhas, 12 ovos. 25 galinhas, quantos ovos? Meio pelos extremos, começando aqui pelo x, ó. 10 vezes x, 10x, é igual 25 vezes 12. Ou 12 vezes 25. Então, quando eu faço 4 vezes 25, dá 100. Como o 12 é o 4 3 vezes, né? É como se eu tivesse 100, 100, 100. 300. Então, 12 vezes 25 dá 300. Porque cada 4, 25 dá 100. Tudo bem. X é igual a quanto? 300 dividido por 10. Posso cortar zero? Sim. 1 em cima com 1 embaixo. Beleza, então 30 dividido por 1 é lógico, tá ok. 30. Então tá aí. 30 ovos são colocados por 25 galinhas. Perceba que o 25 é o 10 multiplicado por 2,5. Né? Você é 2 vezes e meia aqui. Ó. A mesma coisa aconteceu aqui. O 30 é o 12 multiplicado por 2,5, ok? 12 mais a metade de 12. Sim. E aí vamos chegar nas questões que envolvem as propriedades das proporções. O avô de Lucas e Pedro deixou para eles uma herança de 25 mil reais. Eu queria, viu? O avô de Lucas e Pedro deixou 25 mil reais para os dois. Porém, a quantidade não foi dividida meio a meio, ok? A quantidade foi dividida conforme ilustra a figura abaixo. Com o X representando a parte de Lucas, ok? E o Y representando a parte de Pedro. Aí a questão que é, marque a alternativa que indica como essa herança foi dividida. Então não foi de 1 para 1. Não.
cada um não recebeu, né? Eles não receberam partes iguais, ok? A divisão foi de 2 para 3. X representa a parte de Lucas e Y representa a parte de Pedro. Então é Lucas em cima, Pedro embaixo. Então você vê que se está 2 para 3, significa que o X é menor do que o Y. A parte de Lucas, representado pela letra X, é menor do que a parte de Pedro, representado pela letra Y, ok? No que você tem consciência disso, você já elimina, por exemplo, a alternativa D, que diz que cada neto receberá R$12.500. Não, isto seria verdadeiro se a herança tivesse sido dividida em partes iguais, né? 1 para 1. Mas não foi assim, man. Um recebeu mais do que o outro, ou um recebeu menos do que o outro. Beleza. Então, como é que eu descubro isso? Usando a propriedade. A soma dos dois primeiros está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma dos dois últimos está para o terceiro ou para o quarto. Então, eu vou usar esta propriedade que diz que x mais y está para x ou para y. No caso, eu quero descobrir primeiro o x, vou botar aqui x. Assim como 2 mais 3 está para... Então, a soma do terceiro mais o quarto está para quem? O terceiro ou o quarto? Se eu peguei x, que é o de cima, eu vou pegar o 2, que também é o de cima. Então, mantendo aí essa organização, eu vou ter que x mais y, quanto é? Pessoal, juntando a parte de Lucas com a parte de Pedro, ok? A parte dos dois netos, o total é R$25.000. Então, x mais y é 25.000. Está para a parte de Lucas, não é? Sim, x, assim como 2 mais 3, 5, está para 2. E aí, cabeça, você chegou na sua proporçãozinha. Ah, professor, eu não poderia fazer aqui o meu pelos extremos? Já aqui, olha, x para y, 2 para 3? Não, porque você tem duas letras, né? Você precisa de uma letra e 3 números. Afinal de contas, é uma regra de 3. Você precisa de 3 números e uma incógnita. Sim. Então, vamos lá. 5 vezes x, 5x é igual 2 vezes 25. Opa, 50. Então, x é 50 dividido por 5. Qual é aqui a parte de Lucas? Qual é o valor de x? X igual a 20. 10, minha gente, vamos lá, 10, 50 dividido por 5, 10.000. Então, só de achar a parte de Lucas, né, que é o x, a gente acabou acertando aqui, ó, letra C. 10.000 para Lucas e 15.000 para Pedro. Sim, por quê? Porque quando você junta a parte de Lucas mais a parte de Pedro, o total é R$25.000. Ora, se você já descobriu que a parte de Lucas é 10.000, ok? A parte de Pedro só pode ser quanto? Né? Para dar 25, o número que somado com 10 só pode ser quem? 15. Então, foi 10.000 para Lucas, 15.000 para Pedro. Sim. Beleza, então. Questão número 7. O que é que diz a questão 7? Rita e Laura verificaram que suas idades são proporcionais. Beleza. A idade de Rita está para 3, assim como a idade de Laura está para 5. Juntas, as amigas têm 40 anos. Quantos anos tem Rita e Laura, respectivamente? Veja, eu não sei quantos anos tem Rita, não sei quantos anos tem Laura, mas eu sei quantos anos elas têm juntas. Juntas, elas têm 40 anos. Então, com essa informação e com a proporção, eu posso descobrir. Porque diz que a idade de Rita está para 3, assim como a idade de Laura, vou representar pela letra L, tudo bem? Está para 5. E aí, a outra informação é que eu tenho é que juntas, ou seja, Rita mais Laura, somando suas idades, o resultado é 40 anos. Então, belezinha, qual é a propriedade que eu vou usar aqui? A propriedade que diz que a soma dos antecedentes
está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para seu respectivo consequente. Então, veja, a soma dos de cima está para a soma dos de baixo, assim como cada termo está para o seu respectivo consequente. Então, veja, eu vou dizer que R mais L, vamos lá aos poucos, R mais L está para 3 mais 5, assim como, aí vamos lá, R está para 3 ou L está para 5? Ora, se eu quiser calcular primeiro a idade de Rita, eu coloco R para 3. Se eu quisesse calcular primeiro a idade de Laura, eu colocaria L para 5. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá, vamos seguir fazendo agora R mais L. Quanto é R mais L? Está aqui, 40. As amigas juntas têm 40 anos. 40 está para quem? 3 mais 5, 8. Assim como R está para 3. Agora sim, tenho 3 números e uma letra. Faço aqui o meio pelos extremos, sim, começando 8 vezes R. 8R. Então, vamos trazer para cá 8. R é igual a 3 vezes 40, 120. Qual é a idade de Rita? 120. Dividido por 8. Significa o que, men? Divisão por 8 é a metade da metade da metade. A metade de 120, 60. A metade de 60, 30. E a metade de 30, 15. Rita tem 15 anos. E aí, só de saber que Rita tem 15 anos, a gente pode descobrir a idade de Laura. Porque a idade de Rita mais a idade de Laura dá 40. Qual é este número que somado com 15 dá igual a 40? É 40 menos 15, que é 25. Rita tem 15, Laura tem 25. Olha aqui a alternativa, 15 e 25. Beleza, então vamos para a última. Sim, 18ª questão. E aí, vamos lá. A idade de Ana, sim, está para a idade de Beatriz, assim como 2 está para 3. Se a soma das idades de Ana e Beatriz é 25 anos, então, atenção, a diferença de idade entre elas é de... Então, nós queremos nessa questão saber quantos anos uma é mais velha do que a outra. Beleza. Então, o que é que eu sei sobre as idades de Ana e Beatriz? Eu sei que elas são proporcionais. A idade de Ana está para a idade de Beatriz. Ana está para Beatriz. Então, vou representar Ana pela letra A e Beatriz pela letra B. Então, Ana está para Beatriz. Assim como quem? Assim como 2 está para 3. Assim como 2 está para 3. Então, essa questão vai ficar parecida com a 16ª questão, onde a gente usa a propriedade o primeiro mais o segundo está para o primeiro ou para o segundo, assim como o terceiro mais o quarto está para o terceiro ou para o quarto. Tudo bem? Ok. A outra informação que eu tenho aqui, a soma das idades aqui é 25 anos. Então, quando eu somo A mais B, o resultado é 25. Tudo bem, então. Então, veja, a própria questão já sugere que você use a propriedade, que você use aí o A mais B. Então, vamos lá. A mais B, a soma do primeiro mais o segundo está para quem? Eu vou botar aqui que está para o primeiro, está para o de cima, não é? Assim como 2 mais 3 está para quem? Está para o de cima. Ok. E aí, vamos lá, vamos nós. A mais B, eu já sei que é 25. 25 está para A, assim como 2 mais 3, 5, está para 2. E aí, chegamos novamente na nossa proporçãozinha. Tenho 3 números e uma letra. Agora sim eu posso descobrir que 5A, 5 vezes A, 5A, é igual a 2 vezes 25, 50. Veja que essa questão aqui está muito parecida com a questão 16. Deu o mesmo resultado aqui, tá vendo? Deu 10. A outra questão lá de Lucas e Pedro, pois é, 50 dividido por 5, 10. Significa o quê? Que Ana tem 10 anos, ok? E aí a gente já sabe que Beatriz tem 15 anos. Ok, vou botar de outra cor aqui, tá certo?
Vou botar de outra cor. Ana tem 10, Beatriz tem 15 e a soma das idades aqui dá 25. Mas o que é que a questão quer saber? Quer saber a diferença de idade entre elas. A diferença aqui é de 5 anos, ok? A diferença de 10 para 15 é 15 menos 10, que é 5. Ok, Beatriz é mais velha do que Ana. 5 anos. Man. Então tá aí, é isto. Fizemos aí a conferência, a correção das questões desta atividade, ok? Sobre razão e proporção. Conforme eu falei, se você não fez ainda estas questões e quer fazer, o link está aí na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser o gabarito aí, eu vou deixar também disponível no blog. Tudo bem? Então, se você foi ajudado aí, se eu lhe ajudei de alguma forma e você gostaria que outras pessoas tivessem contato, conhecimento deste conteúdo, você avalie o vídeo dando aí o seu gostei, beleza? E aí, man, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau!